Em muitas partes da Inglaterra do século VII, os antigos deuses pagãos ainda eram adorados, especialmente no sul. Bosques sagrados, santuários locais, tradições que duraram por gerações. E então veio Cadwalla de Wessex. Ele não era um reformador silencioso nem um rei santo. Ele era um senhor da guerra. Ele tomou o poder pela força e o manteve da mesma forma, através da conquista. Quando ele avançou para lugares como a ilha de Wight, a luta não era apenas política. De acordo com fontes como Beda, a população pagã local foi devastada e a terra deveria ser reassentada sob uma ordem cristã. O que torna isso mais estranho é que Cadwalla nem sequer era batizado na época. A Inglaterra, durante o seu governo, estava em uma espécie de transição. Alguns reinos firmemente cristãos, outros ainda mantendo crenças antigas. Mas os reis tinham poder sobre mais do que apenas terras. Eles moldavam a religião e as campanhas de Cadwalla ajudaram a impulsionar essa mudança, seja pela força, por políticas ou pura destruição. Um senhor da guerra brutal, um convertido tardio e um homem no centro da virada religiosa da Inglaterra. Esta é a história de Cadwalla de Wessex. Os reis de Wessex afirmavam descender de Cerdic de Wessex, uma figura meio lendária e obscura que chegou à Grã-Bretanha no início do século VI. De acordo com crônicas posteriores, Cerdic e seus seguidores conquistaram um reino à força, avançando pelo sul da Inglaterra e lançando as bases do que se tornaria um dos reinos mais poderosos da Inglaterra anglo-saxônica. Cadwalla fazia parte dessa linhagem. Ele era filho de Cenbert, porém quase nada se sabe sobre seu pai. A vida de Cadwalla é muito mais documentada. Sua juventude foi instável, marcada por exílio e luta. Facções rivais lutaram por Wessex e, em certo momento, Cadwalla foi expulso completamente, forçado a sobreviver fora do reino que um dia governaria. Quando Cadwalla surgiu, o sul da Inglaterra era um cenário fragmentado e incerto. Os saxões ocidentais controlavam territórios no oeste, embora suas fronteiras estivessem longe de ser seguras. No extremo oeste, o antigo reino britânico de Domnonia ainda resistia no que hoje é Devon e Cornualha. Ao norte ficava Mércia, uma força poderosa e frequentemente dominante. Sob reis como Walfir da Mércia, a influência merciana se estendeu profundamente pelo sul da Inglaterra, e mesmo sob seu sucessor, Eored da Mércia, essa presença ainda era sentida. Ao sul e a leste, reinos menores como os saxões do sul e os saxões do leste mantinham seu próprio território, controlando regiões e cidades importantes, incluindo Londres. Mas essas não eram fronteiras estáveis nem vizinhos pacíficos. Isso era um mosaico de reinos rivais, cada um competindo por terra, poder e sobrevivência. E por baixo de tudo isso havia outra divisão, a religião. No final do século VII, o cristianismo já havia se espalhado por grande parte da Inglaterra, mas ainda não era absoluto. Alguns reinos haviam abraçado completamente o cristianismo, alinhando-se com a igreja e construindo sua autoridade em torno dela. Outros ainda se apegavam às antigas tradições pagãs, mantendo seus deuses ancestrais, locais sagrados e crenças que haviam definido seu mundo por gerações. Não muito tempo antes, governantes como Pender da Mércia haviam resistido firmemente a essa mudança. Ele lutou e governou como um rei pagão, numa época em que o cristianismo avançava, resistindo à sua expansão até sua morte. Mas na época de Cadwalla, essa resistência estava desaparecendo. O paganismo já não era mais uma força dominante. Estava em declínio. Sobreviveu em bolsões, em regiões isoladas, em reinos ainda não totalmente absorvidos pela ordem cristã e, cada vez mais, esses lugares se tornaram alvos. Porque nessa nova Inglaterra, os reis faziam mais do que conquistar terras. Eles moldaram a própria crença. E à medida que o poder se expandia,
também se expandia o alcance do cristianismo, muitas vezes às custas dos antigos deuses. Esse era o mundo em que Saad Valar entrou, uma terra dividida pela guerra, pela ambição e pela fé, onde o paganismo estava morrendo, e homens como ele ajudariam a garantir que desaparecesse para sempre. O primeiro vislumbre real que temos de Cadwalla de Wessex não é como rei, mas como exilado. De acordo com a vida de São Wilfredo, ele vivia à margem da sociedade nas florestas. Isso não era incomum para a época. Outros governantes, como Osvaldo da Nortúmbria, também passaram anos no exílio antes de retornar para reivindicar o poder. Nesses ambientes hostis, longe das cortes de autoridade formal, homens como Cadwalla aprenderam a sobreviver, a lutar e, mais importante ainda, a reunir seguidores leais. O exílio não o quebrou. Isso o transformou em alguém mais duro. Longe de Wessex, ele formou um grupo de guerreiros, homens ligados a ele pela lealdade e ambição, em vez de herança ou título. Por volta do ano 685, ele estava pronto para agir. Ele não estava voltando como um nobre despossuído esperando por restauração. Ele estava voltando como um líder de guerra, preparado para tomar um reino à força. Sua primeira grande campanha foi contra o reino de Sussex. Na época, Sussex estava em uma encruzilhada. Seu rei, Ethelwald de Sussex, havia se convertido recentemente ao cristianismo, mas a região ainda mantinha antigas tradições pagãs. Como grande parte do sul da Inglaterra, estava presa entre dois mundos, um em declínio, o outro em ascensão. Cadwalla invadiu com rapidez e brutalidade. Ethelwir foi derrotado e morto, e por um breve momento parecia que Sussex havia caído. Foi um tipo de vitória decisiva típica do período. Remova um rei e o reino desmorona com ele. Mas Sussex não caiu tão facilmente. Dois dos principais homens de Ethelwil, Berthun e Aldun, organizaram a resistência. Eles expulsaram Cadwalla e assumiram o controle do reino por conta própria. Por enquanto, o avanço dele havia parado. Mesmo assim, a campanha revelou algo importante. Cadwalla havia provado que podia reunir um exército, desafiar governantes estabelecidos e atacar com força suficiente para desestabilizar reinos inteiros. Em meados dos anos 680, Wessex estava longe de ser um reino unificado. Após o reinado de Centwine de Wessex, que se retirou para um mosteiro, o poder não passou de forma clara para um único governante. Em vez disso, o reino parece ter se fragmentado. De acordo com Beda, Wessex foi dividido entre vários sub-reis, governantes menores, provavelmente de ramos rivais da Casa Real, cada um controlando seu próprio território. Era uma situação fragmentada e instável, onde a autoridade era compartilhada, contestada e constantemente mudava. Esse era o mundo ao qual Cadwalla de Wessex retornou. Ele não herdou um trono. Ele lutou para conquistar um. Apoiado pelo bando de guerreiros que formou durante seus anos de exílio, ele começou a se impor em Wessex, enfrentando esses governantes rivais. As fontes não descrevem cada batalha em detalhes, mas o resultado é claro. Assim que Cadwalla ascende, os reis subordinados desaparecem dos registros. Se foram mortos, expulsos ou destituídos do poder, eles deixaram de ser obstáculos. Por volta do ano 685, Cadwalla havia assegurado o trono dos saxões do oeste. Seu reinado foi curto, apenas alguns anos, mas marcou uma mudança decisiva. Wessex não era mais um mosaico de governantes rivais. Estava novamente sob o comando de um rei. Uma vez firmemente no poder, Cadwalla agiu de forma rápida e decisiva. Ele voltou sua atenção para o exterior, retornando a Sussex, onde havia sido derrotado anteriormente. Desta vez, ele veio como rei com uma força maior ao seu lado. Ele matou Berthun, um dos líderes que anteriormente o havia expulsado, e colocou os saxões do sul sob seu controle.
De acordo com relatos posteriores, a região foi subjugada de forma muito mais severa do que antes. Quando Cadwalla de Wessex voltou sua atenção para a ilha de Wight, a maior parte da Inglaterra já havia começado sua transição para o cristianismo. Reino após reino havia aceitado a nova fé, alguns por meio de alianças, outros por pressão ou guerra. Mas a ilha permanecia diferente, isolada e independente. Ela ainda era abertamente pagã, governada por Arvald, e de muitas maneiras representava um dos últimos lugares onde os deuses antigos ainda tinham poder. Para Cadwalla, isso era mais do que apenas outra conquista. Era um último foco de resistência, tanto política quanto religiosa. Em uma terra onde o cristianismo estava se tornando a base da realeza, a existência contínua de um reino pagão se destacava. Era algo que precisava ser submetido ou removido completamente, e então ele invadiu. A campanha foi rápida e decisiva. Arvald foi derrotado e morto, e com ele caiu a independência da ilha. Mas o que se seguiu foi além de uma conquista normal. De acordo com Beda, Cadwalla pretendia não apenas governar a ilha, mas apagar sua população nativa e substituí-la por seu próprio povo, criando um novo território totalmente cristão. Se isso realmente foi totalmente realizado é incerto, mas a própria intenção revela a natureza da campanha. Isso não se tratava apenas de terra, mas de crença, identidade e controle. O capítulo final da linhagem real da ilha mostra isso ainda mais claramente. Após a morte de Arvald, seus dois irmãos mais novos fugiram, escapando para o continente na esperança de sobreviver. Mas eles foram encontrados em Hampshire, capturados e levados diante de Cadwalla. Não havia possibilidade de misericórdia. Ele ordenou a execução deles, encerrando a última linhagem direta de governantes pagãos na ilha. Ainda assim, mesmo aqui, a religião moldou o que aconteceu em seguida. Um padre interveio, pedindo que os dois príncipes fossem batizados antes de morrerem. Cadwalla, ainda se recuperando dos ferimentos que sofreu durante a campanha, concordou. E assim, os últimos herdeiros de um reino pagão foram batizados no cristianismo e, em seguida, executados. Ao final da guerra, a ilha de Wight já não era mais o que tinha sido. Seu rei estava morto, seus herdeiros haviam partido e sua independência havia sido destruída. O que restava de suas antigas crenças não duraria sob o domínio dos saxões do oeste. Para Cadwalla, a campanha foi mais do que apenas uma vitória. Foi uma declaração, uma afirmação de que o antigo mundo pagão, já desaparecendo por toda a Inglaterra, não teria permissão para perdurar onde seu poder alcançasse. E ainda assim há uma ironia final em tudo isso. O homem que conduziu essa campanha brutal em nome de uma ordem cristã emergente ainda não era batizado naquela época. Um conquistador entre dois mundos, ajudando a acabar com um antes de entrar totalmente no outro. Para um rei como Cadwalla de Wessex, a guerra nunca realmente acabava. Mesmo depois de garantir Wessex e esmagar a resistência no sul, ele voltou sua atenção para Kent. Ele invadiu e expulsou o governante Edric, colocando seu próprio irmão Mull como rei, seguindo o mesmo padrão que havia usado: substituição e controle. Mas desta vez não durou. Kent se rebelou, e de acordo com a crônica anglo-saxônica, Mull e 12 outros foram queimados vivos em um único ato de vingança. A resposta de Cadwalla foi rápida e devastadora. Ele voltou para Kent e devastou a terra, deixando-a arrasada e instável, possivelmente governando-a diretamente após isso. A essa altura, seu reinado já havia sido definido por uma guerra implacável. De Sussex à ilha de Wight e agora Kent, remodelar o sul da Inglaterra através da violência e da força era seu lema. E ainda assim, no auge de seu poder, algo mudou. No ano de 688, Cadwalla escolheu abdicar. Não houve rebelião forçando-o a sair, nem rivais tomando o trono.
ele se afastou de boa vontade. As razões podem estar nas feridas que ele sofreu em suas campanhas, especialmente na ilha de White, sugerindo que ele sabia que sua vida estava chegando ao fim. Mas havia outro motivo também. Ele ainda não havia sido batizado. Apesar de todo o seu papel em uma terra que rapidamente se tornava cristã, ele mesmo nunca havia entrado para a fé. E assim ele partiu não para outra guerra, mas para Roma. Viajando por toda a França, sua última jornada foi deliberada e cheia de propósito. Quando chegou a Roma, foi batizado pelo Papa Sérgio I, adotando o nome Pedro, e logo depois morreu, ainda vestindo as roupas brancas do batismo. Ele foi enterrado na Basílica de São Pedro, longe das terras que havia conquistado, lembrado simplesmente como um rei dos saxões. No final, a vida de Cadwalla se encerra não com uma batalha, mas com uma transformação. Um senhor da guerra que ajudou a moldar uma Inglaterra cristã apenas para ele próprio abraçar esse destino nos momentos finais de sua vida. Agradeço imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês torna esses vídeos possíveis. Um agradecimento especial para Stephanie Hassan, Teresa Lux e John Seitz. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E em breve nos vemos em mais um Perfil Histórico.